Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Eu sou a professora Yara França e o nosso tema de hoje será circunferências e medidas de superfície. Vamos lá então? Pegue lá o seu material didático, volume 3, na página 43 e vamos em frente! Dois temas de estudo para essa aula. Vamos começar pela circunferência. Lá no volume 3, página 43. Estou apresentando uma figura. Essa figura está relacionada com o problema ao lado. O professor de Educação Física dispôs 5 estudantes para correr numa pista circular como a da figura ao lado, e disse que cada um deles correria distâncias iguais. Acontece que Anderson ficou na primeira raia e teria que dar 6 voltas, enquanto Carlos, que ficou na última raia, só teria que dar 3 voltas. Os demais colegas, cada um daria um número de voltas diferentes. Anderson, que não gosta nada de correr, achou injusto e perguntou ao professor por que teria que dar o dobro de voltas em relação às voltas que Carlos daria. O professor então explicou que estava tudo certo, porque a raia de Anderson possui 10 metros de diâmetro e a de Carlos 20 metros. Será que isso está certo? Vamos ver se os meninos realmente correram a mesma distância? Para poder saber isso, precisamos primeiro ver a diferença entre alguns elementos geométricos parecidos e conhecer os elementos da circunferência. Além disso, é necessário conhecer o π e a fórmula do comprimento da circunferência. Aí, então, poderemos calcular. Temos aqui entes geométricos. No primeiro, a representação de uma esfera. No segundo, a representação de um círculo. E observamos que, se traçarmos o contorno desses entes, obteremos sempre uma circunferência. O que é uma circunferência? É o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente a um ponto fixo. Esse ponto fixo nós chamamos de centro, certo? Então, vamos traçar aqui uma circunferência para poder demonstrar o que estamos falando. Temos então um compasso, instrumento com o qual podemos traçar uma circunferência. Traçamos uma circunferência qualquer e temos aqui um ponto que vamos chamar de centro. Em uma circunferência, podemos traçar um segmento de reta que une 2 pontos quaisquer dessa circunferência e que chamamos de corda. Um ponto, chamamos então de corda. Temos também a possibilidade de traçarmos um segmento de reta que tem como extremidades o centro da circunferência e um ponto qualquer dessa circunferência. A medida de qualquer segmento de reta do centro até qualquer ponto da circunferência será sempre a mesma. E a esse segmento de reta chamamos de raio. Quando temos um segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência e que necessariamente passa pelo centro, nós temos o que chamamos de diâmetro. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Temos um raio mais um raio, temos, portanto, um diâmetro. Para comprovar que os raios
possuem a mesma medida do centro até qualquer ponto da circunferência, podemos fazer o inverso. Traçamos então um ponto, que eu vou chamar de ponto zero, e traçamos segmentos de reta, que eu vou colocar como medida 5,5. Esses segmentos, eles irão sempre do ponto zero até qualquer ponto, e vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Aí, vou traçar um outro qualquer, indo de 0 a 5,5, que eu vou chamar de segmento B. Vou traçar aqui, então, o segmento C. E por uma questão de tempo, traçarei apenas mais um segmento, com 5,5, partindo do ponto zero, que eu vou chamar de segmento D. Ok, pegamos o compasso, medimos, 5,5, e nem teríamos que medir, simplesmente centrando no ponto zero, e a partir de qualquer segmento eu vou traçar a circunferência provando assim que do ponto central até qualquer ponto da circunferência, os raios têm a mesma medida. Agora que já sabemos o que é corda, raio e diâmetro, poderemos então calcular a distância percorrida pelos estudantes utilizando a fórmula do comprimento da circunferência. Mas por que o comprimento da circunferência? Porque a pista é circular. Vamos então calcular primeiro o comprimento das raias de cada estudante. De que forma? Utilizando esta fórmula que nos traz um número ainda não conhecido por nós, que é o π. O quociente entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é uma aproximação para um número não racional que é representado por π e que vale aproximadamente 3,14. Vamos ver a fórmula então. A fórmula é C de comprimento é igual a D de diâmetro vezes o π. O comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. Mas por que 2 vezes o raio? Porque o diâmetro é o dobro do raio. E algumas vezes os problemas nos apresentam o raio e não o diâmetro. O comprimento é igual, então, a 2πr. Calculando agora o comprimento da raia do Anderson utilizando a fórmula do comprimento da circunferência. Fazendo as devidas substituições, teremos o comprimento igual a 2 vezes 3,14, que é o valor do π, vezes 5, que é o valor do raio. No problema, não nos é dado o valor do raio, porém sabemos que a raia que o Anderson percorreu possui 10 metros de diâmetro. Metade de 10 metros é 5. Calculando, teremos então que o comprimento dessa raia é 31,4 metros. Para saber a distância percorrida pelo Anderson, basta multiplicar o comprimento da raia por 6, porque ele deu 6 voltas, igual a 188,4 metros. Calculando o comprimento da raia percorrida pelo Carlos, utilizamos a mesma fórmula. Fazemos as substituições, agora o raio sendo substituído por 10 e obtemos o comprimento 62,8 metros da raia que o Carlos percorreu. Para saber a distância percorrida por ele, multiplicamos esse valor por 3
e obtemos então 188,4. Isso significa que Anderson e Carlos percorreram a mesma distância correndo, ou seja, 188,4 metros. O segundo assunto da nossa aula de hoje é medidas de superfície. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de superfície é o metro quadrado, que corresponde à área ocupada por um quadrado com 1 metro de lado. Simbolicamente, escrevemos metro quadrado. Na organização das unidades de medida, o metro quadrado ocupa o centro, estando aqui destacado de vermelho. As unidades de medida imediatamente maiores que o metro quadrado estão à sua esquerda e as unidades de medida imediatamente menores estão à sua direita. Para expressar qualquer medida em uma unidade imediatamente menor, podemos multiplicar por 100. Temos então um exemplo para transformar metro quadrado em centímetro quadrado. Nesse caso, temos 8 metros quadrados para serem transformados em centímetros quadrados. Observamos que centímetro quadrado é 2 unidades menores que o metro quadrado. Por isso, multiplicamos 2 vezes por 100, obtendo o resultado de 80.000. Assim, 8 metros quadrados é igual a 80.000 centímetros quadrados. Para expressar em uma unidade imediatamente maior, podemos dividir por 100. Nesse caso, transformar metro quadrado em quilômetro quadrado. Como o quilômetro quadrado é 3 unidades de medida maiores que o metro quadrado, dividimos 3 vezes por 100. Assim, 15.000 dividido por 100, dividido por 100, dividido por 100, vai dar um resultado de 0,015. Ou seja, 15.000 metros quadrados é igual a 0,015 quilômetros quadrados. Vamos agora calcular a área de algumas figuras. Considerando como unidade de medida o quadradinho de cada figura, a parte destacada corresponde a quantos quadradinhos? Se considerarmos cada quadradinho com 1 centímetro quadrado cada, quantos centímetros possui cada figura? Temos aqui uma figura composta por vários quadradinhos. Quantos quadradinhos temos aqui? Vamos verificar que nessa figura são 8 quadradinhos, portanto, 8 centímetros quadrados. A segunda figura possui 12 quadradinhos inteiros e 10 quadradinhos pela metade. Somando as metades, obtemos mais 5 quadrados inteiros. Somando todos os quadradinhos, temos então 17 quadrados ou 17 centímetros quadrados. Vamos ainda nos aprofundar em medidas de superfície, mas por hoje é isso. Oi, e aí? Que tal? Você gostou da aula de hoje? Conseguiu entender onde se aplicam os probleminhas sobre circunferência e a fórmula do comprimento da circunferência na nossa vida? E sobre as medidas de superfície, você entendeu? Então, ok. Se você gostou, dá o seu like de sempre e a gente se encontra na correção da atividade que eu coloquei aqui embaixo para você. Tudo bem? Um grande beijo e até mais!